Olá! Tá começando o 146º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN e pela Gorilla Shield. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza? Tudo certo, Marcos. E aí, como é que vai? Tudo bem, pronto para reconhecer uma coisa aqui. Eu contrariei a minha própria expectativa, vi o primeiro episódio do The Studio e achei mó legal. Pois é, eu vi que você comentou. O William Max também, se não me engano, postou alguma coisa que assistiu também. Não vou mentir, eu fiquei curioso e eu não assisti ainda, mas eu tenho uma viagem pra fazer amanhã. Vai ser uma viagem longa e eu deixei os episódios baixados, então talvez eu assista no avião. Vamos ver. Ótimo, assiste que é bem divertido. Eu acho que não justifica, assim, a gente fazer aquele esquema episódio por episódio, mesmo que já tá rolando temporada, né? Mas foi engraçado que eu postei no Threads, né? Tá bom, The Studio, 5 estrelas, e o Henrique Félix falou assim, eu tava ouvindo a fonte ontem pensando, quando ele assistir ele vai gostar. E de fato é bem divertido, é lotada de easter egg, de coisa de Hollywood, de produção antiga, você tem que saber umas triviazinhas assim. Se você não souber, tudo bem, você ri de uma piada, mas... sabendo, você ri e saca. Tem piada que eu tenho certeza que só, assim, um raio de 2 quarteirões por 2 quarteirões em Los Angeles entende. Mas é o sarro que estão tirando ali, sem dar spoilers de nada, que eu detesto esse tipo de coisa, né? Com, gente parruda, de nome, reconhecível, gente que você fala, nossa, não acredito que essa pessoa se colocou nessa situação, assim, de tirarem um sarro dela, né? Com o nome que ela tem. Muito bacana, curti. Vou seguir assistindo. Pô, bacana. Se eu assistir, eu conto semana que vem daí o que eu achei. Boa. Já deve estar com uns 4 episódios, 5 talvez, então deve estar meia temporada aí no ar. Acho que vai lançar o quarto essa semana, se eu não me engano. Ah, então tá, é isso mesmo, que eu tinha visto, eu vi só o primeiro e apareceram lá os outros, né, na sequência. Eu falei, vou ver devagarinho, não vou, né, finalmente uma coisa boa que deu vontade de ver, então eu vou consumir bem ali, bem devagarinho, né, pra não ver tudo no fim de semana só e pronto, né. Só tem uma atriz que é uma das principais, é a Catherine O'Hara, que ela... eu não sou muito fã dela, acho ela meio exagerada, assim. Ela fez aquele Schitt's Creek, é a mãe do moleque lá no Esqueceram de Mim. Esses dias apareceu um teaser de temporada nova de Last of Us, eu vi que ela tá lá também, eu falei, eita, que essa mulher tem todo lugar agora. Trocou de agente e tá trabalhando. Mas tudo bem, né? Tirando isso, eu achei muito boa a série, divertida. O Seth Rogen, que é o ator principal, né? Ele é um cara que é engraçado, que só fazia filme de fraquinho, umas comédiazinhas assim. E não, resolvi falar, tipo Matthew McConaughey, não vou mais fazer filme assim, vou fazer filme que eu mostro que eu sou um bom ator, né? Tá mandando bem, gostei. Agora, quem tá com saudade de Severance não é só a gente, Felipe. O Valmir Carvalho falou o seguinte, né, que vale lembrar que Boyhood, que é um filme que levou 12 anos pra ser gravado, falou que é uma obra-prima, é com a Patricia Arquette, que é a Miss Colbell, né? Ele falou assim, como Severance tem essa produção fora da curva, acho que vale a pena explorar a cinematografia do pessoal que também faz a parte da série, né, produção. Severance tem muita gente boa. Você chegou a ver Boyhood, não? Cara, pior que eu não assisti. É um filme bem interessante. Ele é daquele Richard Linklater, que é um cara que costuma fazer filmes, né, faz o Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol, Antes da Meia-Noite, né, fez um filme a cada 10 anos, e você foi acompanhando os atores envelhecendo junto, né, a história evoluindo. Antes do Pôr do Sol, ele se passa em tempo real, não é uma tomada só, mas tudo que você vê no filme não tem nenhum corte de cena, assim, de passagem de tempo, o Antes do Amanhecer e... enfim, né, eles têm todos um conceitão. Esse Boyhood, ele fez isso, né? Foi gravando de pouquinho em pouquinho ao longo de 12 anos, pro elenco envelhecendo um pouquinho. A Patricia Arquette faz a mãe do moleque. É engraçado que a irmã do menino do Boyhood, ela é a filha mesmo do Richard Linklater. Ela quis desistir no meio, ele falou, agora não dá. Agora você vai abrir mão das férias, vai ter que vir gravar aqui sim. Esse é um filme bem interessante. Todos os filmes do Richard Linklater eu recomendo bastante. O Vamir mandou bem de lembrar que a Patricia Arquette está em Boyhood. Vale a pena assistir para quem gosta dessas ideias mais... um conceitinho a mais, assim, um passo além, né, de só contar a história. Bem bacana. Legal. E bom, de Severance também, né? Severance acabou, mas continua, né?
A Apple fez um evento lá no prédio da Bell Works, né? Pois é, a Apple tá divulgando muito Severance, acho que até mais que Ted Lasso na época, inclusive, porque parece que cada semana tem uma ação diferente. Até ontem comentei com o Marcos, falei, parece que tá rolando alguma coisa de Severance lá no prédio da Bell Works, que é onde gravam, né, as cenas externas da Lumon. A parte interna é estúdio, né, mas a parte de fora, a entrada do prédio, realmente existe aquele prédio. E eles fizeram um evento lá, levaram o elenco, foi aberto ao público. Eu vi um pessoal que eu sigo que foi lá. Essas horas dá uma invejinha de estar em Nova York, né? Porque o pessoal lá só vai ali e tá no evento de Severance com a galera. Teve aqui no Brasil também, né? Ano passado, um evento que eles divulgaram, Severance na Comic Con. Não fui, fiquei com invejinha de quem foi. Mas achei super legal. E depois que eu até mandei pro Marcos, foi muito engraçado. Porque eu falei pro Marcos, eu vi aqui nas redes sociais, tá rolando alguma coisa de Severance. Acho que deu assim, 5 minutos que eu mandei a mensagem e chegou a notificação. Canal Apple TV, upload de Severance inside the Loom. Eu falei, realmente confirmado, né? Teve um evento lá mesmo, levaram, como eu falei, o elenco, montaram, né, alguns cenários, daí fake, né? Porque como eu falei, o cenário mesmo da série é gravado em estúdio, mas montaram ali no prédio mesmo algumas partes do cenário, aquela parte das cabras, a salinha de onde eles trabalham. Então, super legal isso. Tenho muita vontade de um dia conseguir participar de uma ação dessas. Quem sabe, né? Pois é, eu também, pro pessoal da Apple que tá escutando a gente, oiê! E foi bem interessante mesmo. Eu vou deixar aqui na descrição o link de um post de alguém do Threads que foi lá, foi convidado pela Apple, me parece, né? Foi lá e mostra vários dos cenários. Teve o cenário, você falou, né? Das cabras lá com o morrinho, com a atriz mesmo. Depois, todo o elenco participou com o Stephen Colbert de um painel e diretores, né? O Ben Stiller, o Dan, que eu sempre esqueço o sobrenome dele, que é o criador da série. Todo mundo ali participando. E quem eu vi que tá fazendo um tourzão de imprensa é o Tramel Tillman, que faz o Mr. Milkshake. O Sim. Milkshake tá dando entrevista doidado, né? Bem interessante. Verdade, ele apareceu em várias entrevistas ultimamente. Pois é. Muito bem, agora um outro follow-up que pintou aqui dessa última semana, que a gente falou sobre o programa de desenvolvimento da Apple, né? Por conta de WWDC e tudo mais, e que, né, custa $100 e tem um outro jeito de pagar, às vezes um pouquinho mais barato. E o Matheus lembrou a gente que no custo do aplicativo do Apple Developer Program, ele está como R$549, que ainda é melhor aí do que os $100 oficiais, né, pagando direto lá com a Apple. Curioso, pagando direto com a Apple e convertendo em real depois. Né? Sim, é porque até então você só conseguia assinar, né, pelo site da Apple, passando o cartão manual e aí cobrava em dólar. Agora, como você consegue assinar por in-app purchase dentro do aplicativo Apple Developer, o preço acaba sendo localizado, né? Então, você consegue economizar um pouquinho, porque os $100 hoje está dando R$584, mais as taxas do cartão, e R$600, né? Então, dá para economizar R$50 aí se você é desenvolvedor, assinando direto pelo aplicativo Developer. Exato. Excelente a dica do Matheus. Obrigado por ter lembrado a gente dessa. E aproveitem, especialmente em semanas em que o dólar fica meio doido, né? Pode sair mais barato ainda fazer isso na comparação, né? Eu acho que já vale até a gente puxar esse assunto nessa última semana, claro, né? Até quem mora embaixo de uma pedra deve ter ficado sabendo do negócio das tarifas que o Trump botou no mundo inteiro. Tem até, enfim, né? O cálculo das tarifas está aí sujeito a umas polêmicas. Eu vou deixar aqui na descrição de onde pode ter saído Chá isso. revelação de tarifas do Trump. É, né? Exatamente. Né? E isso, é claro, afeta diretamente a Apple, porque considerando todos os países do mundo que foram afetados por taxas maiores, todos os de onde a Apple tem a cadeia de suprimentos, né? China, Vietnã, Tailândia, Índia, o próprio Brasil, né? Mas o Brasil até que se saiu bem, né? Saiu bem naquelas, né? O ponto é, tá uma confusão danada por conta agora da precificação de iPhones, como é que a Apple vai reagir a isso. Tem muito chute, tem muita falação, né? Acho que foi na Forbes que saiu, os iPhones podem passar a custar $30 mil. Você fala, tá, eu acho que não é pra tanto. Porém, fato é que se a intenção for levar, né, a cadeia de fabricação de iPhones para os Estados Unidos, eu vi uma coisa que você comentou no Threads, eu concordo 100% com você, a gente pode falar disso mais aprofundado, mas na última sexta-feira as ações da Apple caíram 7%, antes disso tinham caído acho que uns bons 10% também, 9% ou 10%, então o mercado inteiro derreteu, e no caso da Apple especificamente, o ponto é, fabricação vai para onde? Tem um papo de Brasil, a gente pode também
aprofundar, falar sobre isso, mas de todos esses fatores, e vai ter muito mais coisa, assim, pena que não dá pra gravar e publicar sem editar, porque pode ser que entre a gravação e a publicação do episódio, as coisas tenham mudado. A gente faz aqui um remendo, a gente vê o que a gente faz, né? Como a gente costuma fazer quando acontecem os breaking news assim, né? Mas, Felipe, por onde a gente começa a falar sobre isso? Pois é, como né, o Marcos falou, dificilmente alguém não está sabendo dessas tarifas, mas agora a gente vai abordar o impacto que elas podem ter aí em todas as empresas, né? Não só na Apple, mas principalmente na Apple, que é o nosso foco aqui. Tanto que eu já puxei um outro exemplo aí de tecnologia. A Nintendo acabou de anunciar o Switch 2 e eles falaram, ó, pré-venda nos Estados Unidos a gente vai segurar porque com essas tarefas aí a gente não sabe se vai ter que mudar o preço, se vai mexer em alguma coisa. Então, por hora, os estadunidenses ficaram sem Nintendo Switch novo. Então, já é um impacto. E aí eu já fico pensando, pô, será que a Apple vai fazer alguma coisa, né, a curto prazo, um aumento de preços, um reajuste, né? Vamos ver o que vai acontecer aí. O Tim Cook tá ali do ladinho do Trump, mas pelo jeito dessa vez não teve como, né? O Trump tá cada vez mais maluco, então não teve jeito. Ele anunciou as tarifas e aí, logo depois do anúncio, é claro, saíram várias matérias falando o iPhone vai custar 2.300, o iPhone vai custar $3.000. Então agora tá cada dia uma analista diferente falando que o iPhone vai custar um preço diferente. Mas vamos por partes. Primeiro, eu acho que o iPhone não vai chegar a custar $3.000, assim como estão falando, da noite pro dia. Se a Apple fizer isso, ela tá tirando no próprio pé. Não tem como, não vai, né? O próprio Gurman falou, né, nesse fim de semana. Primeiro que, de novo, o Tim Cook é o cara ali da logística, das estratégias, de planejamento, de toda a parte, né, de... Nossa, cara, até me fugiu a palavra aqui, né? Mas basicamente... As operações, peças móveis todas, né? Isso, as operações, exatamente. Obrigado, Marcos. Então, assim, ele já... Primeiro, há muito tempo antes do Trump entrar, eu tenho certeza que a Apple já estava se preparando para um possível cenário dessa maluquice toda, né? Então, eles já devem ter lá seus esquemas. O próprio Gurman falou, por exemplo, que a Apple provavelmente já tem ali vários estoques de iPhones e outros produtos pré-tarifas lá nos Estados Unidos para conseguir segurar os preços o maior tempo possível. Até porque, sei lá, ela anunciar do nada, né, amanhã um reajuste de preço em toda a linha atual. Fica uma coisa meio feia. Um reajuste é inevitável? É, mas ela consegue segurar ali com toda essa estratégia até, sei lá, o lançamento do próximo iPhone. Então, o próximo iPhone pode custar mais caro. Mas não acho que vai ser amanhã já que a Apple vai anunciar um aumento de preços. Então, vamos com calma. Isso também dos três, iPhone 2.300, $3.000. O pessoal faz umas contas malucas. Mas assim, na prática mesmo, a gente sabe que primeiro, a Apple trabalha com uma margem de lucro muito grande, isso no mundo inteiro. E a Apple também, de novo, Tim Cook é mestre em negociar com o fornecedor. Eu tenho certeza que a Apple vai tentar o máximo possível negociar com os fornecedores deles para, de repente, encomendar mais, cortar mais custo. Quer dizer que vai ficar o mesmo preço? Não, pode ser que vai aumentar sim. Mas eu não acho que vai de um iPhone de $1.000 passar a custar 2.300. Pode ser que o iPhone de $1.000 ano que vem, né, na próxima geração, custe 1.300, né, 1.200. Pode subir. Eu realmente acho que com essa loucura toda do mundo, vai subir. Mas também não vai ser esse aumento que todo mundo tá falando, que vai dobrar o preço. Vai ser uma coisa mais contida. E claro que nisso tudo a Apple continua procurando outros meios para não ter que pagar toda essa tarifa. E como o Marcos também citou, o Brasil está nesse meio, né? Estaria supostamente, é um rumor. A Exame publicou uma reportagem no último fim de semana falando justamente que desde o ano passado, e a gente volta desde como que o Tim Cook já se prepara para tudo, desde o ano passado a Apple vem estudando e colocando dinheiro, né, investindo na fábrica aqui do Brasil para expandir as operações dela. A Foxconn do Brasil ela foi ali inaugurada em 2011, foi uma parceria com a Apple na época. Eles até começaram a fazer iPads, acho que foi o primeiro produto da Apple que fizeram aqui, né? Foi iPad, hoje nem tem mais iPad feito no Brasil, mas na época começou com o iPad e hoje eles focam nos iPhones de entrada. Então hoje a gente tem iPhone 13, 14 e 15 que são montados aqui no Brasil. E é importante a palavra montados nesse caso, né? Exatamente, que montado é diferente de fabricado, né? Ou seja, as peças continuam vindo de Taiwan, China, mas aí empacota tudo aqui no Brasil. Segundo essa reportagem da Exame, diante do que está acontecendo no mundo,
e pela proximidade do Brasil com os Estados Unidos e também, para a gente pegar aqui o cenário das tarifas, a Apple estaria considerando usar o Brasil como um novo hub de distribuição de iPhones, que hoje o que é feito no Brasil fica no Brasil, né? Esses iPhones montados aqui, eles atendem a demanda local, então atende o nosso varejo basicamente. Eu sei que vai para alguns países aqui da América do Sul, né? Argentina, Paraguai, mas essencialmente não sai daqui. Nos Estados Unidos, por exemplo, você já encontra iPhone da Índia. Eu vi já uma galera postando que tá cada vez mais comum encontrar iPhone da Índia lá, porque, né, a Apple também investe bastante na Índia. Ultimamente, né, já a briga entre Estados Unidos e China já vem de algum tempo, então eles já vinham tentando ali realocar a produção para outros países. Mas segundo a Exame, a ideia da Apple é realmente expandir, né, estudar a possibilidade de expansão da montagem de iPhones aqui no Brasil para tentar driblar um pouco essas tarifas. Então a Exame até fala que recentemente a Anatel deu a permissão para a Foxconn e para a Apple montar o iPhone 16 aqui no Brasil, então ele passaria a ser montado localmente, e parece que a ideia é explorar no futuro a produção dos modelos Pro, que eles são mais complexos, né? Exigem um processo um pouco diferente, exigem máquinas diferentes, mais complexas para montar, então a Apple teria que basicamente investir, mas segundo a reportagem eles já estão fazendo esse estudo e esses investimentos desde o ano passado, com essa ideia mesmo de usar o Brasil para driblar um pouco aí essas tarifas. Por que isso é importante? Quando a gente pega ali o tabelão de tarifas do Trump, ele tarifou a China em 34%. A Índia, que também é um polo importante para a Apple, que, como eu falei, vários produtos da Apple hoje também são montados lá na Índia, foi tarifado em 26%. E o Brasil saiu com só 10% de tarifa. O Marcos até brincou que a gente ficou bem nessa, né? Achava até que seria mais, porém o Trump não se incomodou muito ali com a gente, deu tarifa de 10%. Então, para a Apple pagar 34 versus 10, né, já que ela vai ter que pagar alguma tarifa, melhor que pague 10%. Então, a ideia da Apple, neste momento, segundo essa reportagem, é realmente começar a compra as peças lá na China, traz para o Brasil, monta tudo aqui, manda para os Estados Unidos a 10% de tarifa versus mandar direto da China a 34%. O que é muito próximo dos 30% que ela cobra de todo mundo, que é muito engraçado, né? Pois é, né? A ironia. Ai. É muito irônico. Na prática, né, isso é uma boa ideia e até seria legal pra gente, inclusive, né? Investimentos no Brasil, talvez isso lá na frente mexa um pouco com os preços dos iPhones aqui. Vai mexer muito, necessariamente, mas, por exemplo, até fiz uma comparação aqui. A Apple, se você abrir lá o apple.com, abrir a Apple Store, o preço dela é o preço dela. Mas eu tava pesquisando no varejo, tá praticamente igual. R$ 4.500 o iPhone 15 montado no Brasil. R$ 4.500 dá $770. É quase o preço dos Estados Unidos, que lá custa 700 mais a taxa de cada estado, chega em $750 na Califórnia, por exemplo. Então, se a gente tiver um iPhone montado aqui, o preço fica páreo até com o preço dos Estados Unidos. Então, quem sabe, né, se ano que vem, por exemplo, ou nesse ano, a Apple já começa a fabricar, montar o iPhone 17 logo de cara aqui no Brasil. Quem sabe a gente tem preços mais páreos já de lançamento com o preço lá de fora, né? Mas isso daí já é especulação. Porém, outra questão em cima disso é que, tá, beleza, hoje a gente tá com 10% de tarifa, a Apple traz tudo pra cá, mas o Trump é tão imprevisível que amanhã ele pode olhar, né? Ele pode ler essa manchete e falar, o Brasil vai montar iPhone? Não, agora vai ter 34% de tarifa, igual a China também. Daí não tem jeito, né? Então, por isso que, novamente, a gente também falou disso, que talvez até o fim da gravação desse episódio já mudaram as tarifas, já anunciaram novas tarifas, já revisaram. Então, tá muito louco o cenário justamente porque o Trump é imprevisível. Mas a ideia, pelo que a gente já está entendendo aqui, é que a Apple realmente, há algum tempo, já vem pensando em movimentos para driblar essas tarifas. Porque uma coisa que daí a gente pode explorar daqui a pouco é certeza. Ela nunca vai montar iPhone nos Estados Unidos. Nunca. Esse é outro aspecto que a gente pode investigar. A primeira coisa, né? Ela já vinha explorando desde, na verdade, assim, pandemia, com fechamento das fábricas na China, etc., e a própria primeira loucura lá do Trump com o negócio de querer fazer as coisas, né, sai da China, vai botar nos Estados Unidos, teve teatro todo imbecil do Mac Pro, que foi, em parte, foi um ensaio, né, para isso.
E aí, né, a lógica é assim, se deu pra fazer o Mac Pro, dá pra fazer com o iPhone. Não, o resumo é, spoiler, não dá, né? Porque tem todo um lance assim, que americano que vai topar, ganhar. Ah, você monta aqui esses 18 iPhones, eu jogo 5 centavos na sua cabeça. Você pega, mas pega rápido, que tem mais 18 pra você montar. E aí a pessoa morar na fábrica, a fábrica é a cidade, onde o custo de vida é uma fração do custo de vida dos Estados Unidos, e a pessoa com aquilo sustenta a família, né? Qual que é o americano que vai sujeitar a isso, né? Tirando essa parte de operação econômica, que é impossível, eu não sou economista. Quem for, se você é economista, né, vem conversar com a gente para a gente poder complementar com essa parte. Isso é do que a gente vê, o que a gente se informa e tenta trazer aqui. Então, desde o outro mandato, a Apple já vinha, e sempre fez sentido ela diversificar mesmo, que a dependência da China era enorme, e desde que antes estava falando de tarifa, o lance era a China com Taiwan, e aí... Blá, blá, blá. E também tinha esse lance, vamos tentar sair de lá, porque é interessante, pelo menos, diversificar. E começou de fazer na Índia, o investimento de fazer iPhones na Índia começou a viabilizar até loja também na Índia, ela abriu 2 ou 3 lojas por lá, uma coisa que ela veio crescendo bastante, o Vietnã veio meio na cola. O Brasil é isso, né? Tinha aquelas 2 fábricas da Foxconn, tem inclusive a Avenida Steve Jobs, na parte de trás, que tá super mal cuidada, inclusive, mas tem lá numa das fábricas de Jundiaí. E a gente via mesmo, né? Assim, lançava iPhone, logo em seguida já tinha lá nas letras miúdas da caixa que tinha sido montado aqui. E isso foi cada vez mais rápido para cada vez mais modelos. Então, eles já vinham mesmo tentando, né, dar um up na produção daqui, e parece ter dado certo. Você falou iPads, né, que foi original, saiu o plano, iPhones, ok. Mas se o plano me parece que a intenção é essa, né, tarifa no mundo inteiro para fomentar a indústria local e começar a fabricar tudo nos Estados Unidos, e tem muito papo sobre carro das montadoras, eletrônico também. Carro eu manjo menos, na verdade eu manjo zero, né. Eletrônico eu sou um pouco mais ligado no que acontece, né. Mas me parece que não é factível nos próximos 20 anos. E até lá faz o quê? Então, e é importantíssimo falar isso. O cara anuncia uma coisa na segunda-feira, troca na terça, reverte na quarta, reafirma na quinta, cobra retroativo na sexta, segunda-feira não vale de novo. Então não dá para saber, é um alvo muito móvel com ele, porque é um método eu vou criar um problema para você, mas você pode resolver se você fizer o que eu quero. Não vou fazer. Ah, então peraí, deixa eu criar um outro problema. Então muda muito o que a gente está vendo acontecer. Nesse momento é isso. Teve a estimativa, né, de que isso poderia aumentar os preços das coisas da Apple em 40%, e como você falou, cada um chuta um número, né, ou a Apple comer muito do próprio lucro dela, que geralmente ela reporta 40 e vários, às vezes até 50% de lucro, porque junta software, junta hardware, e a Apple reporta no trimestre o tudão disso, né, mas hardware, claro que o lucro acaba sendo menor do que o software, do que serviço, por exemplo, né? Então, que seria aí a Apple tem uma margem de uns 35, sei lá, 30, quase 40%, de 30% a 40%. Então, seria daí que ela teria que comer para impactar menos nos preços, e isso mantendo a estrutura como está, né? Como você falou, trazer para o Brasil essa montagem ainda vai ser mais custoso, porque o frete das peças todas do mundo inteiro para vir para cá, para voltar, mas se impacta menos a produção do que as alternativas, certamente é isso que vai acabar acontecendo. Eu olhei, porque tem que olhar, né? Nos últimos 40 minutos não aconteceu nada. Só abriu o pregão daqui e o dólar está em alta, que surpresa, né? Mas a expectativa é que hoje, aqui na segunda-feira, até por conta que a gente viu nas bolsas do Oriente, né, do Japão, precisou interromper, né, por conta de quedas grandes, etc., serão anos, né? Mas serão especialmente dias aqui bem agitados por conta disso. Com certeza, muita coisa ainda pode acontecer até o lançamento dos novos iPhones em setembro. E, de novo, eu acho sim que pode ter um aumento de preço, mas não vai ser essa coisa toda, porque a Apple não vai deixar ser, nem que ela tenha que comer as margens, que ela está numa situação delicada, né? Principalmente, eu estava até conversando com alguns amigos recentemente, que se a gente exclui Estados Unidos, pega um mercado, todo o resto do mundo, desde Brasil, mercados emergentes, Índia, China, que ela já está apanhando bastante, Europa. Nesses outros países a concorrência é muito mais pesada. Se ela aumentar 100 dinheiros, ela já perde para muitos outros aparelhos. Não é igual nos Estados Unidos que ela tem uma margem ali para dominar o mercado. Então, ela vai tentar segurar esse aumento. Ela não vai deixar extrapolar. É impossível aumentar? Não é, mas não vai ser essa coisa toda. E sobre a fabricação, né, montagem nos Estados Unidos, que a galera
Você vai ler os comentários dessas matérias, sempre tem um comentando, mas é só montar nos Estados Unidos, né? É só isso que a gente quer. O primeiro é que assim, cara, até a Apple, se o Tim Cook acordasse hoje e falasse, beleza, a gente vai montar nos Estados Unidos, até ela montar uma fábrica nos Estados Unidos, contratar o pessoal, qualificar o pessoal, já acabou o mandato do Trump. O Trump já até saiu de lá. Então, assim, não faz sentido, não vai acontecer. E eu até falei isso no Threads. Eu tenho certeza que entre pagar todas as tarifas que o Trump está colocando, né, versus pagar mais que o dobro de salário para cada funcionário que ela teria que pagar nos Estados Unidos, ainda deve valer mais a pena para ela pagar as tarifas, né, de importação que o Trump colocou. Porque é isso, não tem como competir com um país como o Brasil, que um salário mínimo que aqui está R$ 1.518, se eu não me engano, isso dá $260. Salário mínimo nos Estados Unidos é mais de $1.000 e lá todo mundo, assim, ganha mais que o mínimo. A média salarial dos Estados Unidos, se você for procurar mesmo, uns $3.000. Então, assim, ela não vai levar a produção para os Estados Unidos para ter todo esse investimento, levar esse tempo todo, gastar um monte, para daí ainda ter que pagar, né, mais de $1.000 para cada funcionário, se ela consegue fazer isso em outros países, pagando muito menos. Por mais que eles não queiram admitir, as empresas nunca admitem, né? Sempre tem aquele pau. O próprio Tim Cook já falou em entrevista, não, a gente usa a China porque a China é expert em montagem. Ele não mentiu, a China é mesmo. Eu conheço pessoas que trabalham assim com produção em larga escala e o pessoal já me falou, fiz o orçamento para fazer X unidades de tal produto aqui no Brasil, a China consegue me entregar mais rápido, em menos tempo, custando menos e ainda vale a pena pagando o preço do imposto de importação. Então a China realmente domina isso, né? Não tem como. Mas somando todos os fatores, pensar nessa montagem, né, nos Estados Unidos é surreal, é um sonho, é um delírio, né? Com o Mac Pro funcionou justamente que é o Mac Pro. É um computador de $5.000 que 100 pessoas, né? Exagero, mas que poucas pessoas compram exagero ali. Pra mais. 80. Umas 80, 100 pessoas compram aquilo ali no ano, então dá pra fazer ali nos Estados Unidos. E ainda assim, quando a Apple começou teve esse teatro todo de Mac Pro made in the US, só as unidades vendidas lá dentro eram dos Estados Unidos. Exato. Todo o resto do mundo nada. Continuava pegando o Mac Pro da China. Então, assim, não vai ser feito nos Estados Unidos. A gente agora só vai ter que esperar mesmo para ver qual que vai ser a próxima do Trump, se ele vai taxar o Brasil, se esse plano da Apple vai dar certo. Mas o fato agora é que realmente, assim, a curto prazo, a Apple não deve mexer em nada, pelo menos ao meu ver. Até, de novo, pegando aqui o que o Gunman falou no último fim de semana, a Apple com certeza já tem muito estoque de sobra de componente, de peça de iPhone nos Estados Unidos para conseguir segurar os preços até os próximos lançamentos. Aí, lá para setembro, a gente deve ver se realmente esse impacto vai ser significativo ou se até lá o Trump desiste das tarefas malucas dele, vai saber, né? Então, tem muito chão para acontecer, mas, de novo, a minha certeza é que não teremos iPhones made in the US. 100%. Pensa só na novela do TikTok, né? Que nesse tempo todo, depois, um ano escrevendo no Mac Magazine, não vai ser banido, não vai ser falta de tentativa, passou o prazo 5 de abril, vamos estender mais um pouquinho porque tô negociando. Então é blá blá blá, sempre blá blá blá, né? No fim do mês, na verdade no começo do mês que vem, né? 1º de maio, vai ter a divulgação de resultados financeiros da Apple. Eu acho que nunca na história da Apple vai ter uma divulgação tão bem trabalhada para passar a mensagem, porque ninguém vai querer saber como é que foi, ninguém vai querer saber, só vai querer saber do e aí? A pergunta que o Tiago que mais teve que se esquivar nas últimas 72 horas foi e aí? O que vai ser? Ele fala, eu também não sei, né? No fim das contas você tem que falar. Né? Então vai ser bem interessante, claro que em um mês tem muita água para rolar, tem muita loucura de ação para acontecer, de bastidor. Tudo pode acontecer, inclusive nada, aquilo que a gente sempre brinca, mas que acaba sendo verdade, né? Mas fato é que quando a sua plataforma vive da política da atenção, chamar atenção é lucrativo, então a gente vê muita bobagem ainda acontecendo. Mas... esperar pra ver. Esperar pra ver, exatamente, né? Vamos passar pro próximo tema. Na verdade, antes de fazer isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN que está mais uma vez patrocinando aqui o A Fonte e segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço e 3 meses de bônus, assinando o plano anual em expressvpn.com/afonte. Se você viaja muito ou se você tem uma vida muito móvel no seu trabalho, você depende de Wi-Fi que você não controla, que você não conhece
e por isso seus dados vai saber como é que está não só a segurança, mas o que é coletado, com quem é compartilhado, e com o ExpressVPN você bloqueia isso. Todos os seus dados, tudo, passa a ser criptografado e nem ela sabe o que você está fazendo, quem é você, os sites que você acessa, por quanto tempo, a partir de qual dispositivo, que dados você trafega ou que você consome do outro lado, você protege tudo isso. E para streaming é especialmente bacana, porque dependendo do país que você usa e roteia a sua conexão, eles têm mais de 100 países de servidores, você vê os catálogos desses países, que é diferente do catálogo aqui do Brasil, e além disso tudo, eles investem muito em velocidade e estabilidade da conexão. Você não vai ver em 144p, só porque você está roteando pelos Estados Unidos para ver uma coisa por lá. Então, faz o seguinte, para ver como é fácil colocar no seu iPhone, no seu Mac, na Apple TV, que é como eu uso todo dia, até na TV, dependendo do modelo, no roteador de casa direto, se você quiser, vai em expressvpn.com/afonte, testa por 1 mês de graça, e aí, se você assinar o plano anual, são 3 meses de bônus no fim desse ano, mas tem que ser ou com o cupom AFONTE, ou então em expressvpn.com/afonte, ou clicando aqui na descrição para cair já com o cupom aplicado. Muito obrigado a ExpressVPN pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e pelo apoio a toda Gigahertz. Valeu, ExpressVPN! Valeu, e vamos lá, um outro imbróglio de bastidores. Esse afeta mais os Estados Unidos, porque nunca saiu de lá, né? É o lance do Apple Card. Já tem muito tempo que a gente escuta falar que a Goldman Sachs, que é a parceira da Apple para o Apple Card, não está compensando para ela. O Apple Card flopou com base na expectativa pré-lançamento disso. E agora, a notícia que a gente tinha até agora é que ela estava querendo encerrar essa parceria. A nova notícia que a gente vai repercutir aqui é que agora tem os potenciais novos parceiros que vão assumir isso. Dentre os dois, são a Visa e a Amex. Tem alguém que tem mais probabilidade do que o outro de assumir essa parceria, Felipe? Os dois parecem estar brigando bastante, segundo essa reportagem do Wall Street Journal. Tem até que eles falam que a Visa teria oferecido um acordo de 100 milhões de dólares para assumir ali a bandeira do Apple Card. Primeiro que é importante a gente fazer essa diferenciação, né, de bandeira e banco, né? O Goldman Sachs é o banco, né, que basicamente financia toda a operação, e a bandeira é, né, Mastercard, Visa, quem cuida ali da rede de operação do cartão, né, que é desde a maquininha que faz o cartão aceitar o pagamento e tal. Então, até dá para fazer esse paralelo, porque enquanto o Goldman Sachs e outros bancos, a Apple já até tentou, acho que, conversar com outros bancos, o pessoal meio que, tipo, não, eles não querem essa bomba aí, não. Mas enquanto os bancos estão fugindo de Apple Card, as bandeiras estão doidas para ter o Apple Card, né? Porque elas ganham dinheiro de qualquer jeito, né? Não é igual o banco que o dinheiro não vem delas, né? Então, pelo contrário, elas ganham uma comissãozinha ali de cada compra que você faz usando o cartão com a bandeira delas. Então, para elas é super vantajoso ter mais um cartão dentro da bandeira. Então, essa reportagem do Wall Street Journal aborda justamente que a Amex, Visa estão brigando, inclusive a Mastercard parece que está também, não quer largar a mão, mas como a Apple quer trocar de banco, nisso ela também tem a possibilidade de escolher uma nova bandeira, né, de mudar a bandeira do Apple Card, que hoje é Mastercard. Então, justamente daí que veio essa reportagem de que já está rolando uma briga ali para ver quem banca mais, para quem dá mais para ser a bandeira oficial do Apple Card nessa possível troca de banco. Mas até agora mesmo, né, com o mais importante que é o banco que vai abraçar o Apple Card, até agora a Apple não conseguiu nada, né? O Goldman Sachs quer se livrar, não está muito contente ali com os resultados, mas por enquanto nada. Até, né, a matéria cita aqui, né, alguns outros bancos lá de fora, né? O Chase, que é um banco bem popular lá fora, a Capital One, a American Express, que daí também é banco lá fora, então pode ser, né, daí, como a Amex já tá querendo a bandeira, pode ser que a própria Amex assuma a Apple Card e aí, né, tem ali o cartão do banco Amex com a bandeira Amex, é uma possibilidade. Mas esse tipo de coisa, o Apple Card, assim, quando eles foram anunciados, né, quando eles anunciaram o Apple Card, eu já fiquei tipo, será que isso vai dar bom? Porque nunca expandiram isso até hoje pra fora, até porque é complicado. Coisa de banco, você tem que fazer um acordo para cada país, né? Porque cada país tem um banco diferente, são acordos, são regras diferentes de operação bancária. Então é muito complexo isso. Eu entendo o lado da Apple de querer ser tudo, de querer
abranger ali os serviços também. O Apple Card acabou sendo um jeito de facilitar parcelamento de iPhone nos Estados Unidos, já que parcelamento lá ainda é uma coisa meio obscura. Mas na prática mesmo a gente já viu que o Apple Card não deu tão certo quanto a Apple esperava. E sei lá, às vezes eu olho para essas matérias sempre discutindo quem vai ficar com o Apple Card, o que vai fazer. Me parece que um belo dia a Apple vai acordar, vai descontinuar esse negócio e fingir que ele nunca existiu mesmo. Teve um período em que a gente via muito para falar sobre a Apple, não exatamente virar um banco, mas ficar próximo disso. Mesma coisa para a seguradora de saúde, né? Expandindo para esses mercados em que muito dinheiro, muito lucro, muita dor de cabeça, muito problema, mas que aparentemente compensa, né? Porque a gente não vê nenhuma seguradora de saúde. Quer ver? Algumas até conseguem, né? Mas a maioria dá dinheiro, né? Não sei se a Apple ia querer estar no mercado de negar tratamento, mas ainda assim é a situação que a gente viu por uns anos a Apple explorar, e o Apple Card saiu meio daí, né? Operadora também, tinha o papo de Apple operadora. O cartão acabou saindo, né? Eu não sei até onde ainda. A gente vê muito, né? A Apple tá fazendo promoção nessa semana, ou nesse mês, sei lá, tá, caiu juros, ou tá dando mais ponto, no parceiro tal você compra e ganha. Então, ela fica tendo que fazer essas coisas para incentivar, mas acho que nunca pegou do jeito ali que ela queria, né? Fez um barulho inicial enorme, mesmo que a carteira era diferente, era bonitinho e tal. Aí descobriram óbvio, né? Você fica passando um cartão que lá você passa o cartão, vai riscando. Tirando essa parte, né? Eu imaginava que se fosse pegar, se ela tivesse, né, assim, o fôlego para lançar em mais países do mundo, já teria acontecido em pelo menos mais uns 2. Nem que fossem os suspeitos de sempre, que geralmente são para onde a Apple expande isso, que também fala inglês, que é, né, a parte de público um pouco mais próxima. Não rolou, né? Então, eu também fico nessa de esperar que a cada 6 meses, fala assim, não, nos próximos 6 meses ela vai desistir disso, vai, né? Agora o cartão é esse aqui, quem não quiser vai conseguir migrar pontos e resgatar o dinheiro e sei lá, não sei até onde valeu a pena para ela fazer isso. E eu acho que o principal é ela se queimar um pouco com esses parceiros gigantescos financeiros que, assim, né? Se o Tim Cook chegar hoje pro pessoal de qualquer uma dessas bandeiras e falar que vai fazer uma parceria nova, isso eu queria fazer. Mas ainda assim, a análise de risco eu acho que vai ser um pouco mais atenta do que era antes, porque antes ela fazer e não dar tão certo, o nome Apple era mais forte ainda, né? Você pode propor qualquer coisa que vão fazer, vai aceitar, vai dar certo. Nos últimos anos a gente viu que não é exatamente assim, né? Acho que o cartão foi essa tentativa, é um passo além do que ela devia estar concentrada, que é o núcleo de atuação dela mesmo. Mas se no fim das contas está dando mais dinheiro do que está custando, tá bom para todo mundo, né? Acho que essa é meio a conta, né? Mas é um flop de sucesso, sei lá. É uma situação tão curiosa, né? Tão, assim, pra quê? Deu tanto trabalho para conseguir faturar o que exatamente? Já diria a própria Apple, né? É um produto no line-up deles. Exatamente. E vindo pro Brasil agora, assim, tem 2 notícias relacionadas muito curiosas, né? Uma vinda aqui do Brasil e uma da França. Na verdade, aconteceram na situação inversa, né? Primeiro veio da França Isso. e depois a do Brasil. E isso, eu vou dizer que reforça um pouquinho o que a gente comenta aqui, que é assim, né? Todo o processo que a Apple trava no mundo inteiro é muito importante. Porque se ela perde em um lugar, o mesmo argumento vai ser colocado em prática nos outros lugares todos. Abrem processos novos com esse mesmo argumento para tentar fazer emplacar também. A Apple faz uns anos lançou a ferramenta de App Tracking Transparency, que era um jeito, né, ainda está em vigor, um jeito de limitar quantos e quais dados os aplicativos podem coletar a nosso respeito para fins publicitários. Na época, as ações do Facebook desabaram, porque esse era o esquema, né? Daí que o Facebook tirava os dados todos. Hoje já está tudo bem, né? Eles acharam outros jeitos de monetizar. Mas ainda assim, o mercado publicitário achou ruim, porque, enfim, esse é o modelo de negócios de muitas empresas, né? E a gente viu alguns processos acontecerem, nunca deu em nada, mas na França, a Apple perdeu. Ela foi multada na França porque essa ferramenta de mais controle de compartilhamento de dados foi entendida como anticompetitiva, e a gente pode até falar sobre isso, e depois dessa multa, a gente viu aqui no Brasil, não por conta da multa, mas veio meio junto, né, aparecer uma investigação por conta de uma reclamação da Meta. A gente está vendo no Brasil, né, o lance do Mercado Livre, e aí a Epic Games sempre vem meio na cola, o negócio da App Store, de lojas paralelas lá, fazer sideloading, que a gente até repercutiu isso, né, que está meio em pausa isso aí.
Mas agora parece que vai ter investigação também para cima da Apple no Brasil, da reclamação da Meta, em cima desse App Tracking Transparency. Mas eu queria começar falando da França. Me ajuda a entender, Felipe, o resultado, né? Tipo, a multa, 160 milhões, o que a Apple fatura em 18 segundos, né? Então, tapa na mão para ela, ela descobriu quanto custa agora ter isso rodando na França, virou imposto no fim das contas. Mas agora que ela foi multada, o que ela tem que fazer lá? Então, nem ela sabe. Essa, essa Ok. é a graça da matéria, porque, né, do caso em si. Porque teve a multa. Para contextualizar, o que aconteceu? Os desenvolvedores lá na França, eles reclamaram que o Web Tracking Transparency é injusto. Né? Eles até falam, o problema não é nem o recurso existir, mas a forma como ele é implementado. Porque hoje, né, quando você, enfim, tem lá algum tipo de tracking no seu aplicativo, você é obrigado a colocar esse pop-up. E a gente sabe esses pop-ups que a Apple faz desenvolvedores colocarem que eles são bem alarmantes, né? Então, se abre o aplicativo já vem na sua cara, ó, este app quer rastrear você. Aí tem um textão gigante na tela falando que o app vai saber seu nome, sua idade, seu CPF, sua conta bancária, vai saber tudo sobre você. E aí no final pergunta, permitir rastrear? Não permitir. Qual que é a resposta óbvia que a maioria dos usuários coloca? Não permitir. Aí o que os desenvolvedores argumentam, né? Que primeiro que o texto ele é muito agressivo e que também que daí nisso eu concordo que os apps da Apple nunca pedem permissão para rastrear o usuário. Porque daí quando é a Apple que faz, não é rastrear, é experiência personalizada. É igual da App Store, né? Se você vai nos ajustes da App Store, tem lá, permitir coleta para uma experiência personalizada. É a mesma coisa, a Apple vai estar coletando dados de como você usa o iPhone para te oferecer a sugestão de aplicativo. Ai, mas o da Apple é do bem. É questionável, né? É a mesma coisa. Acho que se pede para desenvolvedor, a Apple tinha que pedir também. Antigamente, eu não vou lembrar agora a versão exata do iOS, que eles colocaram esses controles de privacidade para permitir o uso da câmera, permitir o uso da localização, que faz muito tempo já. Mas no comecinho, os apps da Apple também não pediam permissão. Enquanto um desenvolvedor de terceiro tinha que dar permissão para câmera, permissão para microfone, permissão para não sei o quê. Os apps da própria Apple não pediam isso. Aí depois de um tempo ela acabou colocando. Com o App Tracking, acho que vai ser a mesma coisa. Ela vai acabar tendo que passar a pedir permissão. Tipo, permite que a App Store te rastreie. Aí você vai lá, permitir ou não. Então, esse é o contexto. Aí a França decidiu multar a Apple, né, 162 milhões de dólares. Se não me engano, foram 150 milhões de euros. Só que não teve decisão para, tipo, e aí? Ninguém falou nada. Tem a multa, é isso. Ninguém sugeriu como que a Apple pode melhorar, o que ela tem que mudar, se ela tem que tirar o pop-up, se ela tem que mudar o pop-up. Ficou em aberto, né? Então isso também é um pouco contraditório, né? Teve a multa, mas tá, e aí, qual que é a solução, né? Não teve solução para ninguém. Então, mas eu acredito que a longo prazo a ideia, né, é que a Apple talvez passe a colocar esse pop-up também nos aplicativos dela para evitar justamente esse argumento de que ela está se beneficiando enquanto os desenvolvedores precisam ter que encarar, né? Os usuários acabam encarando esses pop-ups assim um pouco alarmistas dentro dos aplicativos deles. E aí puxando isso para o Brasil, como sempre, o que acontece na Europa algum dia acontece aqui no Brasil. Sem nenhuma surpresa, o Globo publicou uma reportagem na semana passada dizendo que a Meta, né, entrou com um pedido de investigação no CAD, né, que basicamente virou o nosso órgão antitrust, para investigar a Apple sobre o mesmo recurso, sobre o App Tracking Transparency, também com a mesma alegação de que os aplicativos de terceiros são obrigados a pedir a permissão para rastrear o usuário, mas que a própria Apple não faz isso dentro dos apps dela. Aqui no Brasil ainda é uma investigação, né? Vai ser aberto um inquérito, então ainda tem todo um processo. Né? A Apple não está sendo processada, não está sendo julgada, mas o resultado talvez seja o mesmo. Né? Vão investigar, vão ver que talvez considerem ali a coisa meio injusta, podem ser que apliquem uma multa na Apple. Então, de novo, acho que a tendência agora, como uma coisa leva a outra, e talvez outros países vão começar a cair em cima da Apple pelo mesmo motivo, talvez seja mais fácil ela só colocar o mesmo pedido nos apps dela e aí o problema tá resolvido. Mas é curioso, né? Porque saiu a multa e aí 2 dias depois o Brasil já estava anunciando que ia investigar a Apple pelo mesmo motivo.
A gente falou aqui recentemente sobre esses alertas da Apple, que eles tendem a ser desnecessariamente assustadores porque faz parte do que ela quer direcionar que aconteça. Então, seja para ligar ou para desligar um recurso, o susto acaba sempre favorecendo a Apple, né? Quando são os alertas de App Store, coisa de terceiro também. Né? O Upgrade, o podcast, eles têm uma piada que é o aviso assim, aviso, esse app pode te matar. Que é, assim, assustador nesse nível, o tipo de coisa que a Apple coloca. A gente falou sobre isso recentemente, até por conta das regras novas da Europa também, né, de conectividade de terceiros, e a gente que ela ia ter que, vai ter que permitir isso, tipo, sem alerta de... Eu tô exagerando, mas é quase isso, né? Sem alerta de segurança, né? Porque vocês sempre pesam a mão no alerta, então não pode, tá bom assim? Melhorou? Tá vendo como não? Então façam direito. Então, geralmente, o puxão de orelha é meio assim. Me parece surreal a ideia de que um recurso que, na essência, ajuda a proteger os dados das pessoas passa por esse tipo de escrutínio, mas, primeiro, é o jeito como ela implementa, e, em segundo lugar, ela se isenta dessas coisas, né? É que nem, claro que não teria como a Apple pagar 30% de taxa do Apple Music para si mesma, mas o argumento é o mesmo, né? Porque se você tem plataformas que concorrem com os terceiros que estão sujeitos a regras que dificultam a operação deles, você, por ter só de não ter isso, já acaba sendo anticompetitivo, tirando o fato de que você pode se promover nos seus dispositivos. Então eu entendo uma parte disso, mas é bizarro viver num mundo em que uma função que, de fato, ajuda a preservar a privacidade das pessoas acaba ficando a vilã, porque tem todo o resto das coisas que a Apple coloca junto, que aí você fala, putz, aí fica difícil de defender, né? Eu entendo a intenção, mas poxa, pelo amor de Deus, né? Se ajuda. Então acho que tá assim essa situação. Eu acho ainda muito engraçado na Europa. A Apple fala assim, tá, eu fui condenado, eu preciso fazer o quê? Eu falo, sei lá, cara, você foi condenado, já não tá bom? O que você faz, né? Quer mais do que, né? Exato, né? Mas 160 milhões, eu precisei garantir que eu tava vendo certo, assim, né? É a mesma coisa que 160 mil pra Apple. Não dá menor diferença. Né? Agora, também sobre casos internacionais, isso eu não sabia disso, eu fiquei sabendo nessa semana e eu vi você, Felipe, até ajudando uma pessoa no Threads, porque a Apple Intelligence não estava disponível no dispositivo dela e parece que você investigando descobriu o motivo, né? Exatamente. Porque o que aconteceu? A Apple lançou recentemente o iOS 8.4 e aí expandiu a Apple Intelligence para o resto do mundo, né? Isso inclui alguns idiomas, também português do Brasil, tem alemão, italiano, japonês, e inclusive tem idioma chinês, mas aí a gente entra num asterisco aqui. O pessoal começou a instalar o iOS 8.4, empolgado para testar a Apple Intelligence, principalmente aqui no Brasil. E aí, cadê a Apple Intelligence, né? Cadê? Tem um iPhone compatível, o meu é o 15 Pro, o meu é o 16, mesmo assim não está disponível. E eu comecei, né? Fiquei curioso. Falei, pô, por que essa galera não tem, né? Será que tem algum bug do sistema? E aí, por curiosidade, eu lembrei que lá atrás tinha um artigo de suporte no site da Apple falando que nos devices vendidos na China, a Apple Intelligence é totalmente bloqueada. Não tem, nem se você mudar a configuração, a região, o idioma, não tem. É totalmente bloqueado nos aparelhos chineses. E eu comecei a perguntar para esse pessoal que falava que não estava achando, falava, qual que é o modelo do seu iPhone? Que você vai lá nos ajustes, você consegue ver o finalzinho lá. Tipo, por exemplo, um iPhone comprado no Brasil tem lá BR/A, Estados Unidos é LL/A, e o da China é CH/A. E todo esse pessoal que não estava conseguindo usar me falava, o meu iPhone é o CH/A. Eu falei, então é isso, né? Basicamente, a questão é essa. iPhone, não só iPhone, mas iPad, Mac chinês, não tem Apple Intelligence de forma alguma. Não adianta mudar a configuração, o idioma, não funciona. E o que pega aqui no Brasil? É que tem muita loja de importação, essa galera que traz de fora para revender a preços menores, eles passaram a comprar essas unidades direto da China. Que antigamente era como o pessoal ir lá para os Estados Unidos, né, trazer um monte e vender aqui, mas acho que já devem ter desenvolvido um esquema mais fácil de trazer da China. Tem muito aparelho vindo da China. Mas aí a consequência é justamente essa. Não tem Apple Intelligence de jeito nenhum, porque é bloqueado mesmo, não tem o que fazer. A Apple diz, né, já confirmou, tanto que o idioma chinês já está disponível na Apple Intelligence. A Apple já diz que está negociando, porque não está disponível por questão de regulamentação. Lá na China tem uma regulamentação específica para IA, a Apple está tentando se adequar, até o Gunman
fez uma reportagem uns tempos atrás, detalhando mais ou menos que a Apple ia ter que implementar um tipo de censura para a Apple Intelligence para poder liberar. Acredito eu que quando ela resolver esse imbróglio, aí ela habilitando a Apple Intelligence na China, ela vai tirar esse bloqueio e aí vai passar a funcionar para os devices chineses. Até lá, não tem como usar mesmo. E isso vale a pessoa ficar atento, porque na China também tem algumas outras diferenças no iPhone, como por exemplo, não tem eSIM na China. Então se você compra um iPhone lá, ele vem com a gavetinha para 2 chips, que é só lá que existe o iPhone com 2 chips de verdade, né? Tal qual alguns aparelhos que a gente encontra no mercado, mas eSIM mesmo não tem. E isso acontece em outros lugares do mundo, não com eSIM, mas por exemplo, acho que é na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes, que o FaceTime é bloqueado. Então, se você compra um iPhone lá, você não consegue usar o FaceTime, porque lá serviços de VoIP são bloqueados. Por isso é sempre importante ficar muito atento com isso, de onde você vai comprar um iPhone, de repente, não só de importante, mas você está viajando, aconteceu alguma coisa com o aparelho, precisa comprar outro. Dependendo do lugar que você compra, tem algumas restrições. Então, né, no caso aqui, se você comprar um iPhone que é importado da China, que ele foi criado como um modelo chinês, que na China vários são, né? Mas se ele foi criado para ser um modelo para ser vendido lá na China, ele não vai ter Apple Intelligence. Então, se você quer conferir, é só pegar a caixa do iPhone e procurar o modelo. Se ele terminar com CH/A, é um iPhone chinês, e aí, por consequência, não tem Apple Intelligence e também não tem suporte ao eSIM. Então, se você tem aí um iPhone e está com dúvida de por que não apareceu Apple Intelligence para você, provavelmente seu iPhone foi importado da China e aí o único jeito é realmente esperar a Apple resolver esse problema para liberar a Apple Intelligence lá na China. Eu tô caçando aqui, não consegui encontrar, mas até recentemente, iPhones comprados no Japão, mesmo em modo silencioso, eles sempre emitem o sonzinho da câmera, que lá tem o lance do povo tirar foto em situações que não devia poder. Então tem o barulhinho, mesmo que você não queira, pra ficar sempre o som ficar registrado que você tirou uma foto. Não sei se ainda é assim, mas tem essas de peculiaridades, né? Eu acho que dos Emirados Árabes já tem FaceTime, não tinha, não sei. Mas tinha essas questões, né, de cada país ter algum tipo ou de restrição ou de regra que tem que seguir, que faz ele se comportar um pouquinho diferente. Você falou do eSIM, esse é um outro exemplo, né? É interessante, mas... Tá, então fico alerta para todo mundo, mesmo que vocês forem comprar, garante que vocês sabem de onde veio e que a pessoa que for te mandar isso, se ela vive de revender iPhone, que ela te mande o que ela falou que vai te mandar, né? Para você não ter nenhuma surpresa aí. Tudo bem que nesse momento não ter Apple Intelligence não é exatamente uma grande falta. Porém, lá na frente isso pode mudar, né? Com certeza. Agora eu quero falar, falando lá na frente, a gente tinha... O ano começou com o rumor de que a Apple tava para lançar o que a gente chama de HomePad, que, putz, em março vai sair, vocês vão ver que maravilha, vai até entender por que a Apple tá fazendo isso, que era para ser um displayzinho conectado, junto de talvez ou não uma caixa de som, mas ponto é tipo o iPad da casa para controlar a casa, esse tipo de coisa, etc. Aí pintou um rumor de como Apple Intelligence meio bagunçado, o negócio vai ficar meio para depois, e o negócio da assistente, a carangueja, também com IA, foi adiada, pode ser que ela seja lançada mais para o fim desse ano, pode ser do ano que vem, ninguém sabe. Ponto é, uma carangueja mais inteligente seria essencial para que esse HomePad funcionasse direito, né? Sem a carangueja mais inteligente, fala, bom, vai adiar um pouquinho. Agora não é mais um pouquinho. Parece que o lançamento disso foi adiado. Agora talvez, hein? Ele saia no ano que vem. É isso mesmo? É isso mesmo. A gente tinha previsão para ser lançado no começo desse ano, mas agora ficou pro ano que vem. E é curioso, porque geralmente o que atrasa é o hardware, né? Quando a gente tem esse rumor de, produto X vai atrasar porque tá com falta de fornecimento, não tem peça suficiente, a Apple tá com dificuldade de acertar o design. No caso aqui, o produto tá prontíssimo. O Gurman até falou que já tem funcionário da Apple usando em casa, que assim como o HomePod antes do lançamento, a Apple já despachou umas unidades para os funcionários testarem em casa, mas que ela não vai lançar porque o software que não tá pronto dessa vez, né? E aí a gente para pensar no que tá rolando com o software da Apple, toda aquela questão que a gente já discutiu várias vezes aqui na fonte. Mas no caso desse HomePad, o problema é justamente a carangueja. Por quê? Segundo também o que o Gurman reportou, até nós no N5Mac já publicamos algumas coisas sobre o tal HomePad, ele depende quase que totalmente da nova carangueja. Claro que assim, ao contrário do HomePod convencional, que só funciona por comando de voz, esse teria uma tela, então você consegue controlar.
Mas o que a Apple queria é vender como se fosse um HomePod com Apple Intelligence, basicamente. Então, ele teria um chip A18, então ele teria Apple Intelligence, e aí você teria a carangueja mais avançada, que você consegue controlar mais fácil as coisas de casa, pedir coisas muito específicas, falar com o ChatGPT. Tanto que a Apple recentemente apresentou aquele recurso de receitas dentro do Apple News. Aquilo lá é óbvio que vai fazer parte aí desse HomePad para você usar na cozinha, pedir uma receita e ele já ler ali a receita para você. Então a ideia era que ele se integrasse muito à tal da carangueja e também aos App Intents, que basicamente é o que vai alimentar essa versão 2.0 da assistente da Apple. Como nada disso ficou pronto, a Apple decidiu adiar, até porque, sei lá, né, a Apple já tá se queimando por lançar coisa antes da hora, né? Tá aí a Apple Intelligence pra gente ver. Então, dado o que tá acontecendo, talvez eu falei, é melhor a gente segurar e lançar isso quando realmente o software estiver bacana, do que lançar, a galera ter uma expectativa, chegar na hora e é aquela mesma carangueja que não sabe nem tocar uma música direito. Então, dá pra entender eles segurarem isso no meio de tudo que tá acontecendo, daí talvez seria mais um problema para eles resolverem. E a ideia agora, segundo o Gurman, é lançar isso só no começo do ano que vem. O que me preocupa nisso não é nem o fato de que o HomePad vai vir no começo do ano que vem. É pensar que se a Apple já está jogando isso para o começo do ano que vem, é porque talvez a nova carangueja também só vai ficar pronta no começo do ano que vem. Né? Porque ela vai anunciar o iOS 19 agora em junho, mas já está com cara de que essa nova experiência vai ficar para o iOS 19.4 lá para março, abril de 2026, que é quando o Gurman está falando que vão lançar esse HomePad. Então, é mais 1 ano e meio de atraso de um recurso que ela prometeu lá em meados do ano passado. Mas paciência, né? Nesse caso, acho que não tem muito o que fazer mesmo, que é o que eu falei. Se eles lançam antes com o recurso faltando, daí talvez queima o produto e vira um outro flop, tal qual o HomePod é de certa forma um flop, né? Então, melhor eles esperarem para lançar um negócio completo. E o HomePod especialmente também, né? É o único jeito de interagir com ele. Tudo bem, dá pelo aplicativo? Dá, mas é mais enroscado. Ele foi feito o quê? Para você interagir com a voz, né? Você pede o nome da música, só isso. Toca a música errada, você fala, cara, então pra quê? Né? Então, eu acho que foi você que postou, acho que foi no Natal que você pediu pra tocar uma música, acho que, eu não lembro, e ele tocou o mesmo nome, só que uma música meio obscura de uma outra pessoa, você fala que é óbvio que não era essa, né? Tipo, pedindo a música da Mariah Carey, que é a música que todo mundo escuta, e ele vai lá, tipo, toca um remix aleatório qualquer. Pô, não era óbvio qual eu queria? Né? Que nem no fim de semana também. A gente foi buscar os pais da Lari no aeroporto, em Congonhas, do lado de onde a gente tava. E a gente, no ano passado, esteve em Salvador. Aí a Lari foi colocar no Waze, né? Primeiro foi, tipo, o aeroporto de Salvador, que tá, cara... É óbvio que ia ser esse, né? Você foi uma vez na vida, há 1 ano, no aeroporto de Salvador, então eu acho que tem mais chance de ser esse do que o que você passa a sua vida inteira do lado, acho que foi várias vezes. Né? Então essas heurísticas ainda não é exclusividade da Apple, que tem que melhorar, mas no caso do HomePod, ela só era com ela, né? Enfim. Agora teve uma notícia que eu achei bem interessante, não sei se é um vazamento, se vai contextualizar melhor a respeito de um Apple Watch Série 10 que poderia ter sido, mas antes da gente falar sobre isso, eu vou tirar 1 minuto do episódio para agradecer a Gorilla Shield, que também está patrocinando esse episódio do A Fonte e segue oferecendo desconto para você que entrar em gorillashield.com.br. Se você usar o cupom GHZ no checkout, você ganha 5% de desconto cumulativo com os descontos no site. Ainda está rolando a promoção de aniversário deles com vários produtos por R$11, porque são 11 anos, então você pode aproveitar esse 5% além desse desconto que eles estão dando enorme. Eles também têm algumas ofertas bacanas de capa que você aproveita só hoje, segunda-feira, 7 de abril. Eles seguem com a promoção do carregador wireless deles, que você compra um, você leva 2. Tem um microfone de lapela magnético, aquele redondinho que a gente tem visto por aí, bem interessante também. Tem uma capinha que a argolinha em volta da câmera, ela é o kickstand, que eu achei super interessante também. Você pode aproveitar tudo isso entrando em gorillashield.com.br ou passando aqui na descrição para pegar o link, já cair com o cupom aplicado bonitinho. Mas se você for direto e você usar o cupom GHZ, você ganha 5% de desconto cumulativo com os descontos do site. Mais uma vez, gorillashield.com.br. Muito obrigado a Gorilla Shield pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, Gorilla Shield! Muito bem, eu vi muito, repercutindo bastante, uma foto de uma parte de trás de um Apple Watch com
como diria o Coca, um sensor novo. Aí eu olhei, espremi o olho e não consegui ter certeza do que eu tava olhando. Felipe, me ajuda a fazer sentido dessa foto. Claro. Então, se a gente pegar essa foto, né, foi a Stella Fudge, né, um desses leakers de Twitter, bem conhecido, inclusive, por postar vários protótipos de Apple. E aí tem essa foto, esse modelo que seria um Apple Watch Series 10, um protótipo, mas que a parte de trás é diferente, ele tem um sensor de saúde diferente. Se você pegar ali e procurar na internet, né, a parte traseira do Apple Watch Series 10, que a gente está na Apple Watch Series 10 Back, você vê que o Series 10 mesmo, primeiro, os sensorzinhos de bolinha atrás, né, que é o sensor de oxímetro e os de batimentos cardíacos, né, que são aquelas luzes verdes e vermelhas que ficam na parte de baixo do relógio, elas são maiores. Então ali a gente tem um sensor cardíaco e de oxímetro que é bem menor, né? Então mostra que a Apple deve ter feito algum avanço para reduzir o tamanho desse sensor. E em volta dessas bolinhas tem uma faixinha, né, um círculo, que tem vários risquinhos que também seriam, segundo ali a leaker que publicou, seriam outros sensores baseados em luzes. Essa faixinha, esse círculo com esses risquinhos, é o que a gente não tem na versão final do Series 10. A argolona maior de fora, ela é usada para o eletrocardiograma, e o menorzinho ali que a Apple conseguiu reduzir bastante é o do oxímetro, temperatura e coração. Então, o que a gente tem de novidade é esse do meio aqui, que tem vários risquinhos, assim, vários tracinhos. Então, esse é um sensor de saúde misterioso, né? Isso apareceu num protótipo do Series 10, então é algo recente que a Apple está explorando. Não tem como a gente saber exatamente o que, mas dá para especular, porque segundo vários rumores, a Apple está estudando tanto sensores para medir a pressão do sangue e também para medir o nível de glicose no sangue. Então pode ser que, né, nos testes ali do Series 10, inclusive eu lembro que o próprio Gurman há muito tempo falava que a ideia da Apple era para o ano passado já ter um desses sensores prontos para Apple Watch, acabou que não rolou por N questões. Não estava pronto, mas a ideia era ter, então talvez esse protótipo mostre justamente que a Apple está, de fato, explorando mais sensores de saúde para o Apple Watch, né? Inclusive, esse protótipo ele está funcionando, mas ali que ele explicou que, como ele está rodando um sistema interno e tal, ele não consegue acessar os aplicativos fora da Apple, daí não tem como abrir lá o aplicativo de saúde e saber o que o sensor faz. Mas o fato é um sensor novo. Esse protótipo, ele até está rodando uma versão que seria ali um beta interno do WatchOS 11.1, ou seja, da época ali de setembro para outubro. É um modelo recente, até o que indica que talvez lá dentro a Apple continue explorando a ideia de novos sensores de saúde para o Apple Watch. Não quer dizer que a gente vai ver isso já no Series 11, mas, né, somando aí com os rumores de que a Apple explora a ideia de ter um sensor para medir a pressão do sangue e o nível de glicose no sangue, isso é bacana. Se tornar realidade no Series 11 vai ser muito legal, porque faz tempo já que a gente não tem novidade assim de sensor mesmo de saúde no Apple Watch. O último acho que foi o termômetro mesmo, né? O termômetro de pulso ali que acho que foi no Series 8, que daí ele pega ali a temperatura do pulso, mas ainda assim é uma coisa que pega durante o sono, não é algo para você ficar checando com frequência. Então seria muito legal ter aí mais um grande avanço nessa parte de saúde com o Apple Watch. Seria. A minha expectativa é que agora todos os sensores que forem aparecer vão ser nesse esquema de, assim, não é um sensor, é um indicador de tendência dessa coleta biométrica nova. Então, de pressão, esses todos eu acho que vai ser meio por aí, de glicose, né? A gente está acompanhando aqui e parece que está acima ou abaixo do seu basal, vai dar uma olhada. Melhor do que nada, né? Temperatura, a mesma coisa. A temperatura apareceu como um sensor acessório para a parte de ovulação, etc. Então era meio específico. Dá para também inferir outras coisas além disso, mas nunca foi tipo, acho que eu tô com febre, deixa eu ver aqui. Isso ele não faz, né? Mesmo porque, de um lado, qualquer coisa que a Apple lança, especialmente que tem a ver com biometria, tem processo, quebra de patente, etc. A gente viu lá, até hoje não resolveu o processo da Apple. Tem dois, né? Tem com a LiveCore e com a Máximo, né? Acho que o da LiveCore até resolveu recentemente. O da Máximo trocaram de CEO lá na Máximo. Acho que até agora, mesmo assim, não saiu um acordo. Achei que já teria saído
depois da troca de guarda ali. Então qualquer novo sensor que apareça vai ter algum tipo de processo, ou a Apple pode pagar quando ela tiver a mesma patente, né? Mas geralmente o que acontece é que processam ela consegue invalidar a patente e aí ela pode usar o negócio sem ter que pagar para ninguém. Então esse é o jogo que ela tende a jogar, mas minha expectativa é essa. Tudo que for pintar agora de biometria vão ser só orientações, como diria lá a repórter do Sanduíche Ishi, ao invés de ser uma coisa super específica mesmo. Isso porque ela não tem que nem licenciar com as Anvisas do mundo, né? Falar, isso aqui é só uma indicação, então não é diagnóstico, sei lá. Então pode. Acho que vai ser mais voltado para aí. Tem há muito tempo esse lance de pressão, né? Acho que é... Falavam que ia ser na pulseira, lembra? Tinham alguns papos sobre isso, há, sei lá, 6 anos já falavam de pressão, que por um lado mostra como demora para desenvolver essas coisas, por outro lado mostra como o rumor nem sempre é tão preciso quanto parece, né? A verdade, geralmente, como acontece, estava no meio dessas duas coisas. Então, é interessante ela ter... Sim. Não surpreende que ela tenha investigado um sensor novo para a versão passada do Apple Watch, ela certamente faz isso com todos. Mas o fato de ter vazado é interessante. Tem que colocar essa conta Stella em contato com o Rambo para tentar achar um jeito de fazer o relógio acreditar que está em Cupertino para poder liberar o acesso ao sistema. Vamos ver se daria jogo uma coisa dessa. Mas tá aí, né? Eu não me lembro de ter saído rumor específico sobre esse sensor nesse relógio. Certamente deve ter saído porque sai todo ano, né? Mas mostra como, se você juntar o fato de que isso existiu com o software que mostra que ainda está em desenvolvimento, isso, né? Com assim, o sensor nos relógios que saíram de fato, com quanto que demorou para começar a fazer esse protótipo, mostra... A gente consegue botar na linha do tempo quando, né? Em que momento isso vaza para um Gurman, para virar notícia, né? Até essa hora que vazou, a Apple já devia ter falado que, putz, não vai rolar, mas olha que engraçado, agora tá saindo que vai ter o sensor, né? Vai quebrar a cara de novo, não vai ser isso. Mas é interessante, é claro, que eu vou deixar o link aqui na descrição. E pra gente encerrar o episódio de hoje, deixa eu ver aqui, a menos que tenha saído alguma notícia sobre tarifas, vou falar dos iPhones 17 e dos iPhones 19. A gente vai pular o 18 no episódio de hoje. O 17... pintou, né, o Gurman reafirmando, na verdade, uma coisa que tá cada vez parece que vai ser mais evidente mesmo, que a parte de design desses novos iPhones não vai, apesar da parte das câmeras que a gente tá vendo por aí, tirando a parte de câmera, não deve ter mudanças tão significativas assim. E colado nisso, eu vi, foi você, né, que publicou uma matéria no 95Mac falando de uma informação complementar que pintou a respeito de uma das câmeras do iPhone 17 Pro. Super específico, mas dá pra juntar essas duas coisas. O design é isso, né? Sem grandes novidades, mas o que é sobre a câmera que você publicou? Eu acho muito engraçado que agora o Guilherme falou, o iPhone 17 Pro não vai ter um design tão diferente. Você fala, tá, mas já não tava isso na cara isso, né? Tirando a câmera gigante atrás, o iPhone tava igual, né? A frente igual, a lateral igual, tava tudo igual. Só ia mudar a câmera. O que ele disse que é basicamente, porque os renders que a gente tá vendo, a câmera ela tá toda preta e o resto do iPhone de outra cor. Ele falou, não, vai ser tudo a mesma cor e é isso, né? Mas agora falando sobre o hardware da câmera em si, teve o Majin Buu, que é um desses leakers aí de Twitter. Segundo ele, né, segundo o que ele ouviu por aí, e tem que tomar um pouquinho de cuidado, que o Majin Buu ele já falou muita coisa. Ele já falou coisa que é certa e também já falou umas besteiras. Então fica com um pouquinho de cautela, mas segundo ele... O iPhone 17 Pro, né, e por consequência o Pro Max, eles vão ter uma nova teleobjetiva, que é a lente de zoom, de 3.5x, que é menor que o zoom atual de 5x. Aí você fala, mas vai diminuir? Segundo ele, a ideia da Apple é que agora, ao invés de uma lente de 12 megapixels, essa nova lente de zoom ela vai ser de 48 megapixels. Então, o que a Apple conseguiria fazer? Ela teria o zoom de 3.5, que seria o zoom óptico mesmo, e como essa lente é de 48 megapixels, ela vai conseguir oferecer um zoom além de mais ou menos 7 vezes, usando o crop digital, que é o que ela faz na lente principal, que tem lá o 1 e o 2. Então ela tem a lente principal de 48, e aí quando você clica no 2, o celular está basicamente fazendo um crop nesses 48 megapixels e dá um zoom digital, que por ser uma resolução muito grande, parece um zoom óptico, com muitos asteriscos. Quem entende muito de câmera sabe que não parece nada, mas dá para enganar em algumas situações. Então a ideia seria mais ou menos essa. Segundo ele, a Apple teria essa lente de zoom de 48 megapixels para conseguir aumentar o alcance de zoom do iPhone através desse crop digital. Se for isso mesmo, eu não sei se eu fico muito feliz, porque eu gosto de ter o zoom
de verdade, né? O zoom mais amplo, né? Então, até a Samsung, ela foi bastante criticada porque ela fez algo parecido. Até o S23 Ultra, eles tinham uma lente de 10x, que era aquela lente que você tira a foto da lua, vê o avião de longe. Do S24 Ultra para frente, ela fez algo parecido. Ela tirou a lente 10x, colocou uma de 5, que é igual a do iPhone, só que a lente da Samsung é de 50 megapixels. Então, quando você toca lá em 10x, o que ele faz? Ele pula para 5 e a partir disso ele faz um crop digital no sensor de 50 megapixels e aí consegue fazer uma foto decente com um zoom de 10x, mas a qualidade não é a mesma que tinha tendo uma câmera que de fato pega 10 vezes mais longe. Então assim, não acho impossível da Apple fazer isso, mas eu gostaria que pelo menos fosse igual ao da Samsung, né? Não cair para 3.5, que pelo menos seja 5 aumentando para 10. Mas e realmente, considerando que a Apple já faz isso na câmera principal, que ela até no iPhone 16 vende, né? Duas câmeras em uma, que é justamente esse crop digital. Acho que agora virou moda, né? Vender crop digital como zoom óptico. Mas enfim, eu não duvido mesmo que eles façam algo assim para falar que agora o iPhone tem 50 câmeras em uma, né? Então você tem lá o zoom de verdade e em cima disso um crop digital, porque agora a câmera tem mais resolução. Acho bem provável de algo assim acontecer mesmo com os modelos Pro desse ano. Eu acho bem provável de acontecer com todas as câmeras de todos os modelos no futuro próximo, porque é que nem o lance do relógio fazendo indicações, é assim, é uma solução criativa, eu acho, para você poder oferecer isso. Eu acho feio falar assim, você está comprando uma lente, mas ganhando 3 câmeras, ou qualquer coisa assim que eles usam, né? Tecnicamente é verdade, mas não é isso que está acontecendo. Quem acredita desse jeito, acho que acaba sendo enganado com a verdade. É isso, mas não é, né? Então, ok, se no fim das contas acaba produzindo as fotos mais bacanas do que a alternativa, beleza. Foi difícil, acho que quando apareceu o primeiro iPhone com isso, uma das câmeras, né, de sacar exatamente o que estava acontecendo. A Apple não facilitou para si mesma, e aí tinha o negócio de você pegar e ligar nos ajustes, se você queria que fosse o negócio da câmera de 48, que não era muito complicado para explicar. Então, acho que colocar isso como um benefício ou uma funcionalidade que você... Assim, se você vê utilidade na prática, pronto, já se justifica a existência, né? Se é uma gambiarra ou não é, acho que no fim das contas dá meio na mesma, porque se a pessoa está vendo benefício com isso, maravilha, né? Justificou a compra. Então eu acho que a gente vai ver isso acontecer com todas as lentes de todos os modelos no futuro próximo, que é um jeito criativo de você oferecer esse tipo de benefício. Ok. Agora, falando do iPhone 19, que eu brinquei, no iPhone 19 é o que deve marcar, né, se a Apple não pular nenhum número, como a gente viu que aconteceu, o aniversário de 20 anos do lançamento do primeiro iPhone. E o Mark Gurman comentou que, enquanto nos iPhones que vão sair nesse ano não deve ter um bold new redesign, né, coragem, aquele redesign, né, audacioso, falou que a Apple está planejando para a edição de 20 anos do iPhone, assim como foi com o iPhone 10 no fim das contas, né, também um grande redesenho, uma coisa extremamente diferente. Tirando que era meio óbvio que isso ia acontecer mesmo, né, afinal, né, já tinha algum rumor mais específico, informação sobre esse tipo de coisa? Acho que é a primeira vez que a gente escuta mesmo assim de uma fonte, né, com o Gurman, que a Apple pretende fazer algo. Mas também, se a gente pegar aqui o que ele fala, né? A Apple está preparando um major shake-up para os 20 anos, incluindo uma versão dobrável. Então, né, eu acho que talvez seja mais ele juntando os pontos ali, tipo, vai sair o dobrável no ano dos 20 anos. A Apple vai vender com um iPhone de 20 anos. Pode ser. Mas ele também fala, né, de um Bold New Pro Model, que vai fazer uso mais extensivo do vidro. Né? O que isso significa? Sei lá, né? Mas dá a entender que a Apple de fato tem surpresas preparadas para 2027. E caramba, né? Parece que o iPhone 10 veio esses dias que marcaram os 10 anos de iPhone. E agora a gente já tá falando de 20 anos de iPhone. O tempo voa muito, mas é aquela coisa, né? A Apple, mesmo com o iPhone 10, eles fizeram ali, né? A introdução do novo design, mas eles, apesar deles chamar 10, eles nunca venderam de fato como, não é edição comemorativa de, né, X anos do iPhone, apesar de ter o nome, teve a keynote deles lembrando ali, né? Então,
provavelmente vai ser algo assim parecido. Eles devem estar guardando ali um grande redesign para esse ano, né? Mas não necessariamente vai ser tipo a edição comemorativa de 20 anos. Mas faria sentido, acredito eu, por exemplo, o dobrável ser lançado justamente para puxar esse gancho, né? Tipo, inovação, tantos anos, agora olha só que legal que a gente tem, o iPhone que dobra 20 anos depois. Porém, não tem muitos detalhes. De novo, ele fala de dobrável, fala de um iPhone Pro que vai fazer mais uso de vidro, e é isso, né? Então, acho que a gente vai ter que esperar para ver mesmo, a coisa ainda tá longe, né? Tem mais 2 anos pela frente. E, por enquanto, como já falamos, o iPhone desse ano deve ser meio parecidinho mesmo com o que a gente já tem hoje. É engraçado porque, pra mim, esse negócio das câmeras entra como um redesign grande. Sem redesign, é o que a gente viu nos últimos anos, né? Que cresce um pouquinho esse quadrado, mas desse jeito novo, né? Aquela tripa, aquela fileira das câmeras com a pilulona, né, deitada ali, o cartão de crédito, né, o shape grandão ali também. Para mim, isso indica um redesign um pouco maior. E é curioso porque tem duas coisas concorrendo, né? Uma é a filosofia de que, não, é olhar sempre para frente, é por isso que a Apple não tem museu, mas a Apple, lá no passado, teve o Mac de aniversário de 20 anos, né? O 20th Anniversary Mac, que é um design super diferente. Eu vou deixar aqui na descrição para quem nunca viu. Ele comercialmente foi um fracasso. Era muito caro, era meio tosco, mas foi uma das raras comemorações de coisas da Apple na época que o Jobs ele prestava muita atenção nisso, né? O iPhone X teve isso, que foi o comemorativo secreto, né? Ela nunca confirmou que era isso, mas foi. E inaugurou o design que é basicamente o que a gente vê hoje, né? Quer dizer, trocou o Note pela pílula, mas dá pra entender o que eu tô falando aqui, né? Então, se tiver algo marcante mesmo, que seja além só entre aspas, né, de um dobrável, acho que vai ser mais bacana do que ele ser uma coisa pontual, comemorativa, que, sei lá, tá, as pessoas que vão comprar, não sei. Eu preferiria que fosse uma mudança filosófica do que significa ser esse dispositivo daqui pra frente. Acho que isso é mais duradouro e mais marcante do que só, entre aspas, uma edição comemorativa. Mas contanto que não seja o equivalente ao 20th Anniversary Mac da versão de iPhone, eu já vou estar feliz. Vamos ver o que acontece. Com certeza. Vamos ver o que vem aí, mas, de novo, né? 2 anos tem chão ainda. Vai ter muito rumor, muita tarifa ainda pra gente falar aqui antes disso acontecer, né? Muito bem, para achar os links de tudo que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/afonte/146 ou dá mais piada nas notas aqui do episódio no seu player de podcasts. Como sempre, obrigado a vocês que deixam reviews, avaliações e recomendam também o A Fonte para mais gente poder descobrir o podcast, a Gorilla Shield e a ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje e a você, Felipe, por semana após semana ajudar a gente a fazer sentido do que está saindo lá de Cupertino. Valeu, Marcos, e obrigado à audiência por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposto lá no Instagram e no Threads. Boa, para falar comigo, MVC Mendes nessas redes. Eu apresento por aqui o Área de Trabalho e Área de Transferência, apresento para a Aluro IA Sob Controle e sai todo sábado no Mac Magazine minha coluna opinativa, fim de semana passado, sobre como, se não for a OpenAI, quem então que a Apple deveria comprar no mercado de IA. O link vai estar aqui na descrição, com uma foto que eu usei o ChatGPT novo para fazer a foto. Fiquei admirado que deu para fazer essa foto, vocês podem ver no link. Felipe, boa viagem. E a gente volta. Você vai estar aqui na segunda que vem, né? Estarei aqui na segunda que vem. Essa é uma viagem Beleza. curta. Ok, então boa viagem e a gente volta na segunda que vem. Um abraço e até a próxima.